Boa noite. Gostaria de dizer, antes de mais nada, que é uma grande alegria estar aqui, sem dúvida. É uma grande alegria voltar para a igreja Fonte, Campinas. Lá em São Paulo nós chamamos vocês de Matriz. Então, é uma alegria vir aqui na Matriz contar para vocês um pouquinho do que acontece lá também. Mas é um grande privilégio, porque foi nessa igreja que eu fui acolhido pelos pastores como jovenzinho para aprender a trabalhar. Eu fui voluntário e estagiário de quase todos os ministérios. Depois fiz parte da equipe pastoral, fui convidado para fazer um tempo de estudo fora. Tudo isso para treinar e abrir oportunidades de treinamento para que hoje eu pudesse servir na igreja da cidade de São Paulo. É uma grande honra voltar aqui e poder ministrar nesse evento que já impactou a vida de tantos casais. E eu espero que o Senhor use esse momento para impactar a sua vida. Eu não sei como foi que você chegou aqui. Eu não sei se o seu casamento passa por dias difíceis. Eu não sei se o seu casamento passa por momentos complicados. Se vocês estão gozando talvez da melhor fase da vida de vocês. Mas uma coisa eu desejo para vocês. Que nesse encontro, nesse tempo, nós sejamos estimulados a cada vez mais sermos parecidos com Cristo Jesus. O meu desejo é que nesse encontro a mensagem do Evangelho encontre morada no seu coração e que o Evangelho transforme a sua vida e transforme o seu casamento. O meu desejo e a minha oração, há bastante tempo antes de chegar aqui, é que o Senhor use esse tempo para transformar a sua vida, como Ele tem transformado a minha vida também. Antes de iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que nós temos aqui. Hoje nós estamos diante do Senhor e da Tua Palavra, buscando encontrar na Tua Palavra alento e direção para as nossas vidas, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina na Sua Palavra é de importância vital para nós, Senhor. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra os nossos corações, para que a Tua Palavra encontre boa morada em nós. E para que a Tua mensagem, Senhor, transforme as nossas vidas. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No encontro de casais, geralmente vocês vêm com muitas expectativas, vocês querem aprender muitas coisas. Tenho certeza que junto com as muitas malas que vocês trouxeram para cá, vocês trouxeram muitas expectativas, coisas que vocês esperam que Deus faça nesse momento. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro para vocês é que a minha proposta é algo profundamente simples, é pegar aquilo que vocês já conhecem, aquela mensagem que vocês já ouviram e simplesmente trazê-la para dentro das nossas casas. O meu desejo é mostrar para vocês que colocar o Evangelho no centro do nosso casamento pode mudar completamente as nossas vidas. Se nós pegarmos a verdade expressa no Evangelho, nós vamos ter casamentos transformados. O nosso modo de viver a vida de casal vai mudar por completo. É por isso que nessa noite eu gostaria de responder algumas perguntas. E se você tem aí o seu manual de anotações, que provavelmente estava no seu quarto quando você chegou, você pode observar todas as perguntas que eu pretendo fazer hoje. E são apenas 3. A primeira pergunta que eu queria responder nessa noite é: o que é o Evangelho? Uma vez que nós vamos falar de um casamento centrado no Evangelho, nós precisamos entender com clareza o que o Evangelho é. E quando nós olhamos para o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo nos ensinando o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O apóstolo Paulo tinha uma convicção singular: esse Evangelho ele é poderoso. Esse Evangelho é poder de Deus manifesto através da mensagem dos apóstolos. E esse poder de Deus manifesto na mensagem dos apóstolos, ele pode salvar pessoas. Todas aquelas pessoas que creem em Cristo Jesus como seu Salvador podem ser salvas. E quando nós olhamos para essa definição do Evangelho apresentada pelo apóstolo Paulo, nós lembramos de algo muito interessante.
que se o Evangelho é poder de Deus para salvar, nós precisamos ser salvos. Mas do que é que nós precisamos ser salvos? E a mensagem do Evangelho demonstra com clareza uma grande má notícia relacionada a isso, porque diante do Evangelho apresentado pelos apóstolos, existe uma necessidade de salvação presente em todos os homens. Todos nós precisamos ser salvos. E a linguagem das Escrituras é profundamente dura nesse sentido. Ela vai descrever cada um de nós com termos que nós não estamos mais acostumados a dizer. Mas a verdade do Evangelho revela alguma coisa sobre quem nós somos, que precisa ser relembrada com muita clareza. Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar que nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Pecado é tudo aquilo que eu falo, é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu faço, que eu realizo, que não está em conformidade com o padrão de Deus. Qualquer mentira, conflito, desavença, é uma marca do pecado. Aliás, o pecado não é somente aquilo que eu faço, é o meu estado diante de Deus. Eu estou completamente separado de Deus. Deus, na sua santidade, não convive com seres humanos pecadores no seu estado de pecado. Porque quando nós somos identificados como pecadores e nós entendemos isso, nós reconhecemos que o nosso estado é um estado de completa aversão e oposição a Deus. Da perspectiva do Evangelho, cada um de nós, separado de Deus, é um pecador miserável. Aliás, o nosso estado de maldade é tão grande que o apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 3, não existe nenhum justo sequer, nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém há que faça o bem, não tem nenhum sequer. Diante da plena bondade de Deus, as nossas bondades são reconhecidas como maldades inúteis. Diante da grandeza e da bondade de Deus, as nossas melhores ações são coisas ruins, são más, são incapazes de reverter quem nós somos. Nós não nos tornamos um pouquinho melhor diante de Deus porque nós sabemos fazer algumas coisas boas, muito pelo contrário, diante da grandeza, da beleza de Deus, todos nós, em tudo o que nós fazemos, somos marcados por uma maldade. Nós não somos pessoas boas. Nós não somos pessoas legais. Pelo menos da perspectiva de Deus, nós somos pessoas profundamente ruins. Não tão ruins quanto nós poderíamos ser. Nós poderíamos piorar e muito. Mas diante da grandeza da bondade de Deus, nós somos maus. E como resultado disso, nós somos descritos como mortos em nossas transgressões e pecados. Você pode olhar para o seu lado e encontrar pessoas cheias de vida. Mas da perspectiva do Evangelho, o ser humano sem Cristo Jesus é como aquele galho que foi recém-cortado de uma árvore. Ele parece verde. As folhas parecem que têm vida. Mas uma vez que foram cortadas da árvore, elas perderam conexão com a vida. Elas perderam a conexão com a sede e agora elas estão morrendo. E diante do Evangelho nós somos assim, mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos reconhecidos como seres humanos caídos, depravados, distantes do Senhor. O Evangelho diz que nós somos desprezíveis e que nós merecemos a morte. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que nós fizemos, que feriu de alguma forma a dignidade do nosso Deus, colocou sobre nós um peso da sua justiça. E o peso da sua justiça diz que nós somos culpados por essa maldade que nós realizamos. E a sentença justa desse Deus bom é que nós merecemos morrer. Nós merecemos pagar com a nossa própria vida os pecados que nós cometemos. Porque nós não somos pessoas boas. Porque nós somos pessoas más, separadas, destituídas da graça, inimigos de Deus. Nós estamos mortos nos nossos pecados e nós merecemos morte eterna. É isso que nós somos.
E essa é a grande má notícia do Evangelho. Contudo, o Evangelho não é somente marcado por más notícias. O Evangelho também é a boa notícia de um Deus que te ama de um jeito que você jamais iria conseguir compreender. Quem amaria alguém tão desprezível como eu e você? Quem que amaria alguém tão deplorável? Quem que amaria um inimigo merecedor de justa punição como eu e você? Esse Deus que tem sua grande bondade é um Deus de grande amor. E Ele manifesta esse amor por nós quando Cristo morreu no nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Jesus Cristo, na sua vida e morte na cruz, não é somente uma bela história. Ele não conta somente a história de um homem bom que foi traído. É a mensagem de um Deus que se encarna e vem viver entre nós como um de nós, que passa por todos os problemas que nós passamos, que enfrenta todas as tentações que nós passamos. E Ele, com a maneira correta de viver, justa, sem cometer nenhum pecado, Ele é condenado como um homem vil para morrer em uma cruz. E nessa cruz, Ele paga o preço do meu pecado e Ele paga o preço do seu pecado. Na cruz, Deus mostra o que é o verdadeiro amor. É entregar o que Ele tem de melhor para salvar o que existe de pior, do próprio pecado. Nós somos condenáveis, mas o nosso Deus nos ama infinitamente. E Ele está disposto a entregar o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que nós possamos ter vida eterna ao invés de morte. Nós somos aproximados em Cristo Jesus de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, que nos redime e que nos transforma. Aliás, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não existe distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas eles são justificados, ou seja, eles são declarados justos, gratuitamente, por causa da graça de Jesus, em quem nós temos a redenção. Nós somos declarados justos porque quando Cristo morreu no nosso lugar, a culpa que nós tínhamos pelo nosso pecado foi limpa, foi tirada, e nós podemos agora ser declarados justos, não porque nós não temos pecados, mas porque os nossos pecados foram pagos. Nós não devemos mais. E agora nós temos redenção, nós somos reconciliados, reaproximados do próprio Deus. Nós somos convidados a viver agora em Cristo Jesus, que nos oferece a sua paz. Ele é a nossa paz e Ele destruiu a barreira da inimizade, o muro da inimizade. O nosso Deus agora, Ele promove paz. Paz entre nós e Ele. Paz entre eu e você, paz entre você e o seu cônjuge. Não importa como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que no âmago do seu coração existe um verdadeiro desejo do seu casamento ser marcado por paz. E o que eu quero dizer para você é que não existe verdadeira paz na sua casa enquanto não existir verdadeira entrega a Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, mas Ele também nos reconciliou uns com os outros. Ele removeu a inimizade. E agora, Ele nos oferece a oportunidade de sermos uma nova humanidade. Ele diz, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, uma nova humanidade, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo. E por meio da cruz, Ele destruiu a inimizade. Essa nova humanidade que Jesus Cristo está montando, ela tem gente de todos os tipos e de todos os lugares.
pessoas de todas as nacionalidades, de todas as idades, homens e mulheres, sendo formados como um novo povo, uma nova humanidade, reconciliada verdadeiramente com o Senhor. E porque foram reconciliados com Deus, eles podem se reconciliar uns com os outros. E tudo o que Deus espera de você, para que você desfrute de todos os benefícios do seu amor, é apenas um ato de fé. Porque ele diz que Deus tanto amou o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que Deus espera de nós não é ir na igreja, não é ir no encontro de casais. Aquilo que o Senhor espera de nós é um ato de fé de quem diz: eu creio em Cristo Jesus, que morreu pelo pecado que eu cometi, que pagou o preço do pecado que eu cometi, que ofereceu a sua vida no meu lugar para me salvar do meu pecado. E esse é o Evangelho da salvação, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas o que é que o Evangelho, então, ele faz nas nossas vidas? Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós compreendemos com clareza quem nós éramos em Cristo Jesus e quem Cristo Jesus nos faz, ele nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos com o Evangelho, que o Evangelho faz em nós, é que ele nos propõe uma nova história. Todos nós, quando chegamos a Cristo Jesus, todos nós chegamos com as nossas bagagens, todos nós chegamos com as nossas histórias, todos nós chegamos com os nossos erros, com os nossos fracassos. Mas quando nós encontramos a Cristo Jesus, ele nos recebe e diz: seja bem-vindo para uma nova vida. Seja bem-vindo para uma nova vida. Paulo vai dizer o seguinte em 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém recebeu a Cristo Jesus e desfruta do seu relacionamento, ou como diz João, aqueles que creram no seu nome, se você creu em Cristo Jesus como seu Salvador, ele diz: essa é a nova criação. Aqui, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. Quando nós chegamos em Cristo Jesus, todas as nossas bagagens, todos os nossos fracassos foram depositados aos seus pés. E agora nenhum de nós mais tem o peso da culpa dos erros do passado. Nenhum de nós tem mas os problemas da história atrás de nós. Nós não temos mais por que carregar os equívocos do passado. Nós fomos perdoados. O que está para trás passou, já era, não serve para nada. Porque quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Nós somos chamados para uma nova vida. Não me importa se você veio das drogas, não me importa se você veio do crime, não me importa se você veio de uma vida de galanteador, não me importa se você era imoral, não me importa se você era adúltero. Em Cristo Jesus, todas essas coisas ficaram para trás. Porque agora existe um novo e vivo caminho de um Deus que apaga transgressões. Nosso Deus, em sua imensa bondade, perdoou todas as tuas dívidas. Ele apagou todos os teus fracassos espirituais, todos os teus equívocos morais. Por causa de Cristo Jesus, você pode dizer que você é livre do seu passado, que você é livre das marcas da culpa, que você é livre dos equívocos da vida antiga. Mas observe que o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. No Evangelho, nós queremos viver uma vida nova. Não mais a vida do pecado, não mais a vida do passado, não mais a vida da culpa, mas a vida da graça, a vida do perdão.
A vida agora que é completamente nova e transformada. É essa vida que nós queremos. Como o apóstolo Paulo diz, nós fomos sepultados com Cristo Jesus na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se nós estávamos mortos antes de Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados para uma nova vida. E essa nova vida é a vida do Evangelho. Essa é a vida que nós queremos viver. Essa nova vida, ela consiste em basicamente 3 passos muito simples. Em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados agora a despir-se do velho homem. A vida nova do Evangelho, então, é dizer tchau bagagem, tchau culpa, tchau equívoco. Eu quero me despir das minhas ações do passado. Eu era mentiroso, eu não sou mais. Eu era um tranqueira e eu não sou mais. Eu era alguém que cantava mulheres no meu trabalho, agora não mais. Eu era alguém que entregava meu telefone, meu Instagram, e agora não mais. Eu era alguém que usava as minhas mídias sociais para vender dinheiro com as minhas fotos, não mais. Esse é o jeito do velho homem viver. Agora em Cristo Jesus, eu vou me desfazer de tudo o que me impede de ser parecido com Ele. E Ele continua ensinando. Esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e nós vamos ser renovados no nosso modo de pensar. Agora existe uma nova lógica, um novo modo de ver a vida. O nosso modo de pensar é transformado. Nós abandonamos a velha vida, pensamos de uma maneira que é coerente com a graça de Deus. E nós vamos nos revestir desse novo homem, para sermos criados para ser semelhante a Deus, em justiça, santidades que são provenientes da verdade. Agora eu deixei para trás, aprendi a pensar com a lógica do Evangelho, e eu quero adotar um modo de vida que me faz justo, que me faz santo, de acordo com a verdade. O Evangelho é poder de Deus para salvar, mas o Evangelho também propõe uma novidade de vida que tem que transformar dia a dia o nosso viver. Mas talvez você deve estar se perguntando, isso eu já sei. Eu já ouvi isso antes. Aliás, eu não vim numa conferência evangelística. Eu vim num encontro de casais. Por que então que o preletor resolveu dar esse resumo? Porque uma das coisas mais interessantes que acontece com os melhores cristãos é que nós esquecemos o básico e nós erramos no básico. As principais verdades que nós precisamos lembrar e viver não são as novas verdades inventadas pelos hereges do dia. Não são as novas ideias, os novos conceitos, as novas reformulações. São as antigas verdades da graça que precisam nortear a nossa vida e balizar o nosso ser. Mas quando nós lembramos do que o Evangelho é e o que o Evangelho faz, nós nos perguntamos então, por que é que nós vamos usar esse Evangelho como centro no nosso casamento? Porque nós sabemos que, independente do teu pano de fundo, todos nós temos um modo de pensar o casamento. Todos nós temos um jeito de viver a vida de casal. Talvez seja um conflito de experiências das famílias que vocês vieram, que trazem alguns conflitos para dentro de casa. Mas uma visão clara do Evangelho, clara de quem você é em Cristo Jesus, é capaz de transformar o modo como você vai viver dentro de casa. E eu queria propor para vocês 5 razões para que vocês
façam do Evangelho o centro do casamento de vocês. A primeira razão que eu gostaria de dizer para vocês é que quando nós fazemos do Evangelho o centro do nosso casamento, é que nós descobrimos que nós somos iguais na desgraça. Quantas vezes você já teve essa briga dentro da sua casa? Ah, você faz isso porque você parece com o seu pai. Ah, isso é herança da sua mãe. Nossa, igualzinho a sua mãe. Você já teve essa conversa? Quantas vezes você disse, nossa, que pessoa horrível você é? Eu jamais faria isso. Nem bêbado eu diria o que você falou. Que idiotice! Porque um dos grandes equívocos que nós temos no nosso casamento é que nós achamos que nós somos a parte boa do nosso casamento. Quantos de nós acordamos de manhã e falamos, ó miserável pecador que sou, livra-me de perturbar a minha esposa essa manhã? Nenhum de nós fala assim. Nenhum de nós acorda com aquela convicção de que eu sou o desprezível. Todos os nossos conflitos, no nosso coração nós ecoamos, Eva, essa é a mulher, esse é o marido que tu me destes. Essa é a culpa dele. Mas o Evangelho é um antídoto para essa tolice. Porque o Evangelho nos diz que nós somos iguais na desgraça. Quando nós olhamos da perspectiva da santidade de Deus, não tem bonzinho e menos piorzinho, tem maldito e desgraçado. Diante da bondade de Deus, diante da soberania e santidade dele, nós somos todos terríveis. Quando nós centralizamos o Evangelho no nosso casamento e nós lembramos que somos iguais na desgraça, nós aprendemos o melhor antídoto para a acusação. Você faz isso por causa da sua família. Você é assim por causa da sua história. Por que nós paramos de fazer isso? Porque em Cristo Jesus, o que era passado morreu. Porque em Cristo Jesus, as nossas bagagens, os nossos erros, as nossas falhas, foram todos perdoados por Cristo Jesus. E o Evangelho diz que eu e você somos pecadores. O Evangelho não diz a culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe. O Evangelho coloca a culpa no lugar correto. E essa culpa tem que estar em você. Nós somos terríveis. Nós somos maus. Nós somos completamente capazes de fazer o mal. E a pior parte do seu casamento somos eu e você. Eu sou a pior parte no meu casamento, você é a pior parte no seu, porque você é tão terrível quanto eu. Nós somos completamente capazes de destruir, mas a Escritura nos ensina que nós somos igualmente capazes de destruir o nosso casamento. Quando nós lemos as Escrituras, nós lemos o seguinte: da mesma forma como o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também veio a morte de todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Eu e você pecamos. Eu e você somos tranqueiras. Nós não encontramos, na maioria dos casos, um casamento entre a Madre Teresa e o Mussolini. Geralmente não é esse o casal. Nem um Francisco de Assis, o santo, que casou com Anitta. Também não é assim. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós estamos vendo o casamento de alguém com o potencial do Hitler e com o potencial de Jezabel se unindo para destruir mutuamente um ao outro. Nós somos ruins assim. Quando nós colocamos o Evangelho como centro das nossas vidas, nós encontramos o mais importante antídoto
para ficar tentando achar culpa no outro, porque o Evangelho já colocou essa responsabilidade em nós. Nós erramos, nós trapaceamos, nós mentimos, e isso corrompe, corrói as nossas relações. Mas quando o Evangelho é o centro do nosso casamento, nós descobrimos o surpreendente resultado de que nós somos iguais na graça. Eu e você somos recipientes de uma graça abundante. A graça de Cristo Jesus, ela é profundamente suficiente para eu e você e todos nós. Na graça nós somos iguais, nós temos acesso ao mesmo perdão, nós temos acesso à mesma misericórdia. Não importa que você nunca ouviu sobre perdão na sua família, não importa que sua mãe nunca se desculpou com você, em Cristo Jesus você tem tudo o que você precisa para conhecer perdão e para conhecer misericórdia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou o que é perdão e demonstrou o que é misericórdia. Nós somos iguais na desgraça, mas nós somos iguais na graça. Somos desprezíveis, mas ninguém nos ama mais do que o nosso Deus, que nos redimiu e que nos resgatou. E nós aprendemos com a graça do Evangelho o que significa oferecer perdão. Observe que o apóstolo Paulo diz, ele diz que vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos não por causa de coisas que nós fizemos. Nós somos salvos porque Deus é bondoso conosco, Ele é amoroso conosco, e essa é a bondade que Ele usa conosco, e se nós o seguimos de perto, é essa bondade, a graça que nós temos que usar dentro de casa. Como que seria o seu relacionamento se você estivesse disposto a amar e oferecer graça independente das ações? Imagina você oferecendo e estendendo misericórdia para o seu marido ou para a sua esposa na mesma proporção que você recebeu misericórdia. Imagina você perdoando o seu cônjuge na mesma medida que você foi perdoado. Imagina um ato de graça oferecido em um ambiente desfavorável. Quando nós colocamos o Evangelho como centro das nossas vidas, nós encontramos um amor e uma graça que não se aprende em casa, que não vem de família, que não é hereditário. É um amor que só Deus pode dar. É um amor que só Deus pode demonstrar. E da mesma maneira que nós somos potencialmente, profundamente terríveis, nós somos amados, redimidos e restaurados. No Evangelho nós somos iguais na graça. Homem e mulher, marido e esposa, com potencial para o mal, mas com o poder da graça. Aliás, no Evangelho nós somos iguais na capacitação. Nós recebemos o mesmo Espírito. Nós temos em Cristo Jesus acesso ao mesmo Espírito. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Se você conhece a Cristo Jesus e você foi redimido por Ele, você é habitação do Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar que aquele Deus que tem o poder para, com as suas palavras, criar todo o universo, aquele Deus que tem poder para que com suas palavras Ele coordenar o universo, com poder para exercer sua soberania sobre todas as coisas, esse Deus, com esse poder, está acessível a você, porque você também foi selado pelo Espírito. Agora nós temos a mesma capacitação divina para vivermos a novidade de vida do Evangelho. A novidade de vida do Evangelho não é um fardo para nós, porque o próprio Deus nos capacita a viver essa vida. Você pode olhar nesse momento para o seu cônjuge e achar que é muito difícil, que alguma coisa muito profunda possa sair dali, uma coisa muito santa possa sair dali.
Mas se ele creu em Cristo Jesus, ele é tão capacitado quanto você para viver uma vida como de Cristo Jesus. Imagina um marido que vive como Cristo Jesus dentro de casa, ou uma esposa que se comporta com os valores do próprio Messias. Parece uma utopia, mas não é. Nós temos a capacitação do Espírito para vivermos assim. Nós temos a capacitação e o poder de Deus para vivermos vidas profundamente novas. Nós temos a capacitação divina para sermos o marido que Deus espera que nós sejamos. Para que vocês sejam as esposas que Deus quer que vocês sejam. Nós temos acesso a tudo isso. Quando nós fazemos o Evangelho o centro dos nossos casamentos, nós também temos acesso ao mesmo fundamento. E aqui existe um grande divisor de água para nós. Porque nós estamos vivendo as nossas vidas de casais, de casado. Mas nós não estamos levando a sério a palavra do Senhor. Nós estamos trocando a sabedoria divina, exposta na Escritura inspirada, por 15 segundos de conselhos que nós estamos ouvindo nas nossas mídias sociais, de pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos se elas aplicam na vida delas o que elas ensinam, nós não sabemos que se elas aplicam, se viram alguma coisa de fato. As Escrituras nos dizem, usam algumas figuras de linguagem para descrever esse equívoco que é antigo do povo de Deus em abandonar a palavra de Deus. E Jeremias usa a imagem de uma cisterna furada. Ele diz, o nosso Deus e a sua verdade, a sua sabedoria é como um manancial de águas vivas. Mas vocês trocaram a água viva por cisternas furadas que não podem reter água. E agora vocês estão morrendo de sede. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos rejeitando o ensino do Deus soberano. Nós estamos rejeitando a sabedoria do Deus todo-conhecedor. Porque nós achamos que sabemos mais do que Ele. Porque nós achamos que o Gerson de Apucarana, que tem um canal no TikTok, tem mais conhecimento de sabedoria do que o Deus Criador do Universo. Nós estamos vendendo a nossa mente para os conselhos tolos das mídias sociais, porque nós estamos abandonando o fundamento que o Evangelho propõe. Aliás, se você ouvir o apóstolo Paulo apresentando o Evangelho, ele vai descrever que esse é o Evangelho que vocês foram salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. A Escritura é o fundamento do Evangelho. E nós devemos fazer da Escritura o fundamento da nossa vida. Porque uma vida centrada no Evangelho vai nos ensinar que a palavra de Deus deve ter precedência sobre todo e qualquer conselho humano. Deus não precisa de agentes com PhD em psicologia para te dizer o que você precisa fazer. Você só precisa abrir as Escrituras com um coração humilde para ouvi-lo. Deus não precisa de um canal no YouTube. Deus não precisa de uma influência no TikTok. Deus já nos deu uma palavra soprada por Ele. E nela nós temos tudo o que nós precisamos. Aliás, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo está dizendo para o seu pupilo, você tem tudo o que você precisa nas suas mãos para exercer o seu ministério. E observe, essa palavra que é inspirada por Deus, ela vai te ensinar, mas ela vai te repreender, ela vai te corrigir e ela vai te instruir na justiça. Os mesmos benefícios que Timóteo tinha nessa palavra,
eu e você temos também. Tudo o que nós precisamos já nos foi entregue. Nós já fomos redimidos da nossa desgraça. Nós já fomos agraciados com graça sobre graça. Nós fomos capacitados pelo Espírito. E nós temos o conselho da sabedoria divina expressa na palavra de Deus. Um casamento que leva isso a sério. Um casamento centrado nessas verdades. É um casamento completamente diferente dos valores desse mundo. Especialmente porque nele nós vamos encontrar um propósito distinto do mundo, mas um mesmo propósito para o casal. Se você pesquisar quais são as maiores causas de divórcio, você vai descobrir que no Brasil, dinheiro, problemas financeiros é número 1. Número 2 é sexo, coisas relacionadas a sexo. E sentido de vida. Nós vivemos em uma sociedade com tamanha abundância de coisas, em um mundo tão individualista, que cada membro no casal, que cada cônjuge no casamento, fez do propósito da sua vida comprar coisas, viajar para algum lugar, conquistar lugares no seu ambiente de trabalho. E quando o seu cônjuge entra no meio do seu propósito, você troca de cônjuge. Se a sua mulher está te atrapalhando a alcançar os desejos do seu coração, fazer as viagens que você tem para fazer, ou os planos que você sonha para a sua carreira, tire o casamento da frente. Siga o seu caminho. No mundo dos que nós vivemos, só existe uma lei verdadeira, que é o indivíduo é livre para ser feliz e fazer o que quiser. E não existe casamento de indivíduos livres que fazem o que quiser, porque isso é o oposto do casamento. O casamento são dois que se tornam um. Eles são um em propósito, em essência. Eles têm o mesmo fundamento, o mesmo espírito, a mesma graça. Mas o mundo de hoje diz, cada um na sua. Cada um com a sua conta bancária, cada um com o seu plano de carreira, cada um com o seu canto da casa, cada um com o seu novo divórcio. O que é assustador, entretanto, é que nós estamos assistindo esse mundo caído e de alguma forma nós estamos adotando a mesma mentalidade. E nós que dizemos conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e a graça que Ele oferece, nós estamos levando o nosso casamento como se nós fôssemos indivíduos que têm um só propósito para si. Casais que dizem conhecer a Cristo Jesus, mas vivem como se não soubessem que são iguais na desgraça, na graça, na capacitação e têm o mesmo fundamento. Cada um segue o seu próprio propósito. A sua semana é dar tchau para ir para o trabalho e dar boa noite na hora de dormir, como se isso fosse casamento. Quando nós colocamos o Evangelho como centro das nossas vidas, nós relembramos algo que nós já sabemos. Nós devemos viver para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. A sua função como marido pode ser muito específica na sua casa, mas o propósito de Deus para você como marido é muito claro. Você vai glorificar a Deus no modo como você vive dentro da sua casa. Você, esposa, pode ter uma função muito específica dentro da sua casa. E o modo de você exercer suas funções de esposa podem ser muito particulares da sua convivência. Mas o seu propósito já está definido em Cristo Jesus. Qualquer coisa que você fizer, você vai fazer para a glória de Deus. Isso significa que quando você fizer as suas escolhas dentro de casa, você não vai fazer para a glória dos teus desejos, para as tuas vontades,
para as tuas manias, para as tuas preferências. Você vai escolher na sua casa fazer aquilo que, em última análise, traz glória para o Senhor. O Senhor é glorificado quando vocês gritam dentro de casa, quando vocês brigam dentro de casa. O Senhor é glorificado quando seus filhos assistem vocês se degladiando dentro de casa? Claro que não. O Senhor é glorificado quando vocês lembram que são pecadores e buscam a graça dentro de casa? Com certeza. O Senhor é glorificado quando, pela graça de Deus, vocês decidem amar e perdoar uns aos outros? Com certeza. O Senhor é glorificado quando vocês exercem misericórdia um com o outro, sabendo que vocês dois são igualmente pecadores? Com certeza. O Senhor é glorificado quando vocês buscam capacitação do Espírito para uma vida santa nessa vida? Com certeza. O Senhor é glorificado quando a Escritura é lida e ouvida e praticada na sua casa? Com certeza. Nós temos que escolher no nosso casamento aquilo que glorifica a Deus, porque aquilo que glorifica a Deus vai fazer de você um marido melhor e uma esposa melhor. Se você lembrar desse propósito de vida, a sua vida vai ser completamente transformada, porque você tem tudo o que você precisa para viver uma vida para a glória de Deus. Você já foi redimido, resgatado, capacitado, tem a Escritura. Você já tem tudo o que você precisa para viver para a glória de Deus. Quando o Evangelho é feito o centro no nosso relacionamento, nós lembramos muito mais da graça de Deus do que dos nossos erros e pecados. Nós lembramos muito mais da glória de Deus do que os nossos desejos e as nossas preferências. Quando o Evangelho de fato é centro dos nossos relacionamentos, nós somos moldados à imagem de Cristo Jesus e nós passamos a ser representantes dele dentro do nosso lar. Um casamento centrado no Evangelho muda a dinâmica do casal, muda a dinâmica da esposa, muda a dinâmica do marido e vai mudar a família de vocês. Por isso, não procurem por novas ideias, não procurem por novos coaches, novos professores. São as velhas doutrinas da graça que serão sustento para a nossa alma, que serão direcionamento para o nosso viver, que vão transformar as nossas vidas. É a verdade da Escritura, a eterna verdade da Escritura, que pode transformar quem nós somos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos hoje de relembrar o Teu Evangelho, de voltar os nossos olhos para a Tua graça e para o Teu amor e relembrar o tamanho do nosso pecado, Senhor. Mas quando nós fazemos isso de maneira sincera e honesta diante do Senhor, nós relembramos, Deus, o quanto nós precisamos que essa verdade esteja presente nas nossas casas. De como nós precisamos de que essa verdade seja recorrente no nosso lar. Senhor Deus, nós pedimos, usa esse tempo que temos aqui, para que essas verdades do Teu Evangelho encontrem moradas e frutifiquem, Senhor, no nosso coração, para que possamos viver para a Tua glória, de acordo com a Tua palavra, capacitados pelo Teu Espírito, desfrutando do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda a entender a beleza da Tua verdade e nos ajuda, Senhor, a entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor bem deseja com as nossas vidas, porque isso, sem dúvida, vai ser muito melhor do que o que nós temos feito com a nossa vida até aqui. Nós pedimos, Deus, usa, por favor, esse tempo para transformar as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.